Um aplauso a toda a nossa audiência que está por aí. Esse tema de hoje se chama... Como é? Está aí? Vamos lá. Aí, diga comigo, princípios. Diga para quem está do teu lado aí, princípios. Tem uma frase que tem 2 semanas que o Senhor me tem aí pensando, que é: se você está aqui todo domingo, é porque você acredita que pode melhorar. Você entende assim também, né? Bom, se você não vem aqui passear, né? Porque até tem lugares mais bonitos que esse para você ir no domingo de manhã. Com certeza. Então você não vem aqui para passear, para estacionar o carro ali e ficar... Não. Você vem aqui porque você crê que pode melhorar. Quantos digam assim, podem confessar e creem? Diga comigo, eu posso melhorar. Então, você sempre tem que buscar ouvir algo prático. Algo objetivo, algo que vá funcionar na tua vida hoje, agora. Porque é agora que você precisa. É agora que você tem situações, é agora que você passa por coisas, é agora que a tua vida está nessa ciranda, nessa grande aventura, nesse grande filme. Costumo dizer que a maior aventura da nossa vida não é aquela do cinema, né? Os Vingadores, bacana o filme, já viram? Bacana. Vingadores. Não, a maior aventura da tua vida é a tua vida. E estar aqui é importante para que você possa ter material de verdade para lutar contra a mentira que se apresenta na tua vida todo o tempo. Então hoje eu queria começar dizendo que tudo é organizado por princípios. Diga comigo, princípios. Deus é um Deus de princípios. Tudo tem um começo. Tudo tem um desenvolvimento, tudo tem um princípio. E se você observa o princípio, você vai bem. Se você observa as instruções, você vai bem. A promessa não garante, mas a promessa é que o final seja feliz. Por que não garante? Porque pode haver algum desvio no meio, não do Senhor, e sim teu. Então é importante observar sempre o quê? Diga, os princípios. Então hoje nós vamos falar de alguns princípios na nossa vida, que muitas vezes a gente passa por cima, muitas vezes a gente não observa. Por exemplo, minha esposa operou a vesícula, e eu fui saber que diabo é vesícula. Não sei se alguém aqui sabe. Ela sabe, mas ela estava anestesiada, não podia me falar. Aí eu perguntei para o médico: senhor, doutor Gustavo, o nome dele, para que serve a vesícula? Eu não tenho obrigação de saber. Aí ele me explicou. A vesícula é um órgão que acumula bilis, que é aquela secreção do fígado. É aquele líquido que o fígado faz. Então, tem a vesícula que absorve uma quantidade dessa produção e guarda. Quando você, abençoado, abençoada, vai naquela churrascaria e come aquela picanha com aquela gordurinha, o teu corpo tem que processar aquilo. Aí, naturalmente, o fígado vai... Aí entra em ação a vesícula. Ela tem um estoque, ela injeta, e aí você não tem uma diarreia. Interessante? Agora eu sei para que serve a vesícula. Então agora, quem não tem vesícula, o que vai fazer com a gordurinha? É um princípio. Se não observar, pode desobedecer. Mas se não obedecer o princípio, o que vai acontecer? Vai ter uma saída mais fluente das necessidades, né? Naturalmente vai ter assim. Então, seguir os princípios é a chave de tudo na nossa vida. E Deus tem princípios para tudo. Não dá tempo a gente falar de tudo num momento como esse, né? Nem na nossa vida inteira, porque a gente vive
com essas impressões, essas experiências todas. E, como já disse, ninguém é obrigado a obedecer esses princípios. Porém, se você não obedecer os princípios, os resultados serão diversos. Muitos resultados diferentes. Muitos em nossa vida. E eu quero começar aqui falando, Provérbios, capítulo 1, verso 7. Abra a tua Bíblia, me acompanhe, por gentileza. Se não tiver Bíblia, me acompanhe na tela aqui. Provérbios 1, 7. Anote aí, olha. O princípio da sabedoria tem um princípio. Sabedoria tem um princípio. É o temor do Senhor. Então aí, já está dizendo para você a chave de tudo. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Ponto. Isso aí é uma conclusão. Os insensatos, diga insensatos, em outras versões chama de nécios, né? Os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Que tremendo isso aí. Vamos a outro verso, para dar base na nossa palestra. Provérbios capítulo 9, verso 10. Anote, ou veja, me acompanhe na tua Bíblia. De novo diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Inverte, né? No outro lá diz que o princípio da sabedoria, começa assim, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E nesse aqui diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do Santíssimo é a inteligência. Quantos recebem aqui sabedoria manifestada em nossas vidas? Diga assim comigo. Eu confesso, sabedoria manifestada na minha vida 24/7. Isso. 24 horas, todo dia, toda semana, né? Primeira coisa, quando ele fala temor, não é medo. Porque o contexto dessa palavra não significa medo. Quando você vir escrito, ler aí, né? Não é medo. Diga, não é medo. Você não tem medo. Você tem medo do teu pai? O dia que você tiver medo do teu pai, ferrou tudo. Porque você vai poder contar para ele aquele assunto? Não. Quanto mais do Senhor. Você não pode ter medo de Deus, né? Então, por que aí diz temor? Porque esse temor significa respeito. Ah, isso você tem. Quantos têm respeito pelo Senhor? Mas você não vê o Senhor? Mas você lê o que Ele quer. E se você lê o que Ele quer, e você não é imprudente, não é nécio, você observa o que Ele disse. Então aí está escrito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ninguém pode manifestar sabedoria se não tiver temor do Senhor. Porque para você manifestar uma sabedoria do alto, não estou falando de sabedoria do A, I, O, U, não. Estou falando de sabedoria, porque também é uma sabedoria, mas a que eu estou falando é espiritual. A primeira coisa que você tem que ter é temor do Senhor. E quem tem temor do Senhor observa as suas instruções. E isso é um princípio. Então, temor do Senhor é respeito, ou seja, quer ser sábio? Respeite aquilo que o Senhor diz. Pois muito bem, aonde é que eu acho o que o Senhor diz? Nossas palestras a gente fala e explica tudo isso. Para não falar que é a Bíblia toda, eu não vou fazer isso. Porque a Bíblia toda não é o que o Senhor diz. Ok? Esse é um outro assunto para outro dia. A Bíblia está dividida em livros diferenciados. Por exemplo, primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, não é o que o Senhor disse, é o que o Senhor fez acontecer naqueles dias. Certo? Assim como o livro de crônicas. O que é uma crônica? Você pega o jornal ali fora hoje, vou ler a crônica do Anselmo Góes, por exemplo. Leia, o cara é bem inteligente, vale a pena ler. Você lê a crônica do Anselmo Góes, você está lendo o que o Senhor disse? Não, você está lendo uma narrativa, que é uma crônica, de que alguém disse, do que está rolando hoje no país.
Pois muito bem, a Bíblia tem livros históricos, livros de relatos, que isso já não é o que o Senhor disse, são os fatos que aconteceram, que o Senhor permitiu acontecer, e você não pode pegar isso, trazer para a igreja e dizer que isso é mandato, porque aí vai confundir tudo. Então você tem que saber o que você está lendo. Esse livro é de vida e é de morte também. Então temos que ter cuidado com isso aí, né? Então o outro verso, poderíamos voltar, Cléia, no verso anterior, por favor? Ó, diz que os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Por que diz isso aí, que os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino? A resposta é simples, é porque os insensatos, os nécios, né, os negligentes, eles querem conseguir resultados satisfatórios agindo do modo diferente do modo dito pelo Senhor. Me acompanha? Está me acompanhando? Né? Insensato é aquele que quer conseguir resultados positivos agindo de modo diferente ao modo que o Senhor instruiu. Isso é um insensato. Ele vai ter sucesso? Não. Claro que não. E a gente vê toda hora, por aí, né, pastora? Muitos insensatos. E quando você está em graça, como você está aqui, com tua mente numa velocidade que não tem nem como medir, você olha, a pessoa começa a falar e você imediatamente julga. Aqui não fala, né? Mas você julga com quem é que você está falando. Porque quando a pessoa abre a boca, ela está mostrando aquilo que ela tem no coração. E você vê insensatez, 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 e nós lamentamos, lamentavelmente, as pessoas estão assim, porque elas não observam princípios. Então, um princípio é fundamental em tudo, sabe? Por isso é que a Bíblia chama de insensatos. Mas o que acontece com o insensato? Sabe o que acontece com o insensato? É que quando ele fracassa, ele vai fracassar, não precisa nem de um profeta se levantar na igreja e dizer: eis que vejo que você vai dar com os burros na água. Precisa? Não. Ele vai fracassar, porque não obedeceu ao princípio, né? Aí ele diz assim: eu não sei por que não funciona. Quantos já ouviram alguém falar isso? Eu não sei por que não dá certo. Eu não sei por que não... Puxa, com fulano funcionou, por que comigo não funciona? Então, tudo é uma questão de princípios. Vamos falar rapidinho 3 assuntos. Primeiro, os princípios do trabalho. Segundo, os princípios do casamento. E terceiro, os princípios da prosperidade. Quantos recebem? Diga comigo: trabalho, matrimônio, prosperidade. São princípios. Vamos de novo a Provérbios capítulo 18, verso 9. Diz assim, ó: aquele que é negligente em seu trabalho é irmão do homem dissipador. Quantos conhecem uma pessoa dissipadora? Sabe o que é ser dissipador? É ter a habilidade de fazer com que tudo vire fumaça em questão de segundos. Dissipador. Alguma coisa material na mão de alguém que é dissipador não demora 2 dias, acaba. Porque um dissipador é um desperdiçado. Um dissipador é alguém que não dá valor àquilo que o Senhor coloca em suas mãos. Um dissipador não cuida do carro, não calibra os pneus do carro, não bota óleo no carro, não paga conta de luz, não compra arroz e feijão no mercado, não cuida da casa, não cuida do salário dele, não chega na hora, sai sempre antes, mente pra caramba, e tal, e tal, e tal. E com o seu próprio corpo nem pensar. Isso é um dissipador. Não estou falando de dissipador, não. Estou falando de que aquele que é negligente no trabalho é igualzinho. Caramba! E a gente já falou aqui algumas vezes, depois a gente entra mais profundamente em trabalho, né? E tal, mas o que eu quero dizer é que você não deve ser negligente no teu trabalho. Para o teu trabalho tem uns princípios. Outro dia a gente leu: aquele que é diligente em seu trabalho será levado à realeza. Querendo dizer
que você vai ser promovido, que você vai prosperar, que teu produto vai funcionar, que você vai alcançar sucesso, que você vai ter o anjo trabalhando a teu favor. Se você chega na hora ou um pouquinho antes no trabalho, se você sai na hora ou um pouquinho depois, dando margem a que te vejam, isso é sabedoria, a que te vejam, aí, mas não, a pessoa diz assim, não, eu não vou estudar para a prova, porque eu tenho um anjo, eu estou em graça, e a Bíblia diz que quem está em graça tem um anjo que está, sabe até o versículo de cor, tem um anjo que está a meu favor, e quando chegar na hora, vai tocar na minha mente, eu vou me lembrar da questão, das perguntas, da resposta, dos cálculos, de tudo lá. Aí não estuda, não pega no livro, não faz nada, não há compromisso com alguém assim, é diferente o assunto. Então a diligência é um princípio para tudo. Hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, daqui a pouco, à noite, você vai estar pensando, repetindo aqui algumas coisas, né? O que você vai levar amanhã? Bom, amanhã, na hora do almoço, eu tenho que resolver aquele assunto, então tem que levar aquele documento. Já deixa ali, fácil. Eu vou vestir essa roupa assim, porque eu já vi aqui no Google que amanhã vai estar calor. Eu não vou levar casaco. Então, se você é diligente, você dedica mente, dedica pensamento naquele assunto que você está envolvido. Aí funciona, aí dá resultado. Aí quando você abre a boca e acontece alguma coisa no meio do caminho e você diz, anjo, me ajuda aqui. O anjo imediatamente funciona a teu favor. Porque o anjo respeita princípios. O anjo respeita princípios. Você não. O que vai acontecer? Não combina. Não vai funcionar. Então, segundo aos Tessalonicenses, agora vamos para outra. Agora já no lado de cá, depois da cruz, né? Capítulo 3, verso 10. Né? Capítulo 3. Verso 10, espera aí, que eu vou achar. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, aí. Porque também, quando estávamos convosco, vos ordenamos, o apóstolo ordenava no sentido de organizava, não é ordenava mandatório, dava uma ordem militar, não. Quando ele fala, vos ordenamos, quer dizer, nós tentamos organizar a situação. E uma das coisas para organizar a situação é essa aí, ó. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Quantos recebem isso? Você vê que a igreja fala assim, é uma palavra dura. Quantos recebem isso? A igreja fala, recebo. Baixinho. Agora, se o Paulo Sérgio vier aqui e disser assim, tudo que eu tocar vai virar ouro. Quantos recebem que vai virar ouro? Viu como é que foi mais alto? Engraçado, né? Por que isso? Porque existem maus entendimentos em relação a algumas coisas. O apóstolo da graça fala de trabalho e fala duro. Não quer trabalhar? Então não come, meu filho. Organiza. Isso organiza. Isso aí organiza uma família. Organiza uma casa. Verdade? Organiza uma casa. Existe mau entendimento. Tem os filhos que são os chamados bombril. Já ouviu essa expressão, pastor? Filho que é bombril. Por que é o filho que é bombril? Que dura para sempre em casa. Não, é meu filho, é minha filha. Tem que cuidar do meu menino. Claro que tem, mas quantos anos tem um menino? 17, 18. Vai começando a observar isso aí. É uma palavra bem tremenda. Diga comigo, princípios.
Porque muitas vezes as famílias têm os filhos e quando os filhos vão crescendo, eles começam a querer mandar. Não sei se tem algum papai ou mamãe aqui que já passaram por isso. Eles querem mandar. Quer chegar a hora que quer sair a hora que quer ver o programa que quer comer o que quer deitar o que quer, às vezes quer fazer outras coisas que quer, porque quer. E quem é que manda em casa? São princípios. Muita gente tem medo de assumir, porque às vezes é desagradável você ter que tomar certas atitudes. Mas tem que tomar, abençoado. São princípios, porque depois vêm as consequências. E quando vêm as consequências, não vai dizer que a cigana enganou. Por quê? Porque foram atropelados alguns princípios. E se são atropelados os princípios, você acha que os resultados serão bons? Não. Simples assim. Então aí está. Meu filho, você quer ser independente? Eu sou independente porque eu já sou adulto. Já é adulto. Mas você mora onde? Eu moro aqui. Aqui está, sua casa é essa, para sempre, mas aqui mando eu. Enquanto você não puder se sustentar, se manter, guiar teus passos, eu vou dizer a última palavra aqui e ponto final. Esse é ditador. Não é ditador, isso é o homem bíblico, ou a mulher bíblica. Obedecer os princípios. Tem que exercitar isso aí, né? Porque senão não vai funcionar e vai trazer problema para caramba. Outra palavra dura, 1 Timóteo 5,8. Mas, se alguém não trabalha, não está nem aí, não provê para a sua família, para os seus e principalmente para a sua casa, negou a fé. Pode vir todo domingo, pode cantar hoje, quero te louvar, pode tocar, pode fazer o que for, mas se não está aqui, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Se está falhando lá, aqui é uma maravilha. Eu, por exemplo, uma maravilha, estou cantando, estou aqui com o microfone, às vezes você ri, às vezes fica sério, às vezes cochila um pouco, é normal, também, né? Está calor, a pressão baixa um pouco nesse calor e teu corpo é assim mesmo, o homem natural, né? E tal. Mas aí você vai viver comigo ou vai dar umas piadinhas lá em casa e eu não tenho isso aqui, eu largo tudo para lá, eu não honro meus filhos, minha esposa, não sei o quê. Neguei a fé e sou pior do que um incrédulo. Falando de graça, eu não creio na graça. Eu não... Então, são princípios. É preciso sustentar sua família, é preciso ter cuidado da sua casa, é preciso estar aí, né? Então, esses são princípios sobre o trabalho, sobre as demandas, sobre as situações. O número 2 é princípio sobre o casamento. Quantos querem ouvir um pouco de princípio sobre o casamento? São princípios. É claro que, depois de você observar que Deus, primeiro, para o primeiro homem, Ele providenciou trabalho. Está aqui, agora você trabalha. Depois disso, Ele apresentou para ele a sua ajuda idônea, a sua ajudadora idônea. Por quê? Porque o homem sem trabalho, para sustentar a ajudadora idônea, vai ficar complicado. Então, o princípio, diga comigo, princípio, é o trabalho primeiro e a mulher depois. Isso não precisa nem comentar, isso é lógico. Isso é uma coisa até lógica, né? Depois de você observar isso, aí vem um período em que as pessoas definem se vão casar ou não com aquela pessoa, ou se querem casar com aquela pessoa ou não. Tem um tempo aí de conhecimento, né, de namoro. Alguns demoram um mês, e aí casam. Outros demoram 17 anos, igual o cara da televisão ontem. Você viu aquilo? 17 anos, é claro que ele não queria casar, ele só casou porque o Luciano Huck foi lá. Demora 17 anos, não, eu estou resolvendo. Resolvendo 17 anos? Caramba! Esse está lendo a Bíblia inteira para ver quais são os princípios. Então, vem esse período aí na vida de todo mundo. Você vai mesmo se casar e tal. E só vou falar espera aí. Um dos princípios do casamento, sabe qual é? É você escolher corretamente. Mulheres, olho, hein? Mente.
Homens, mente e olho. Sabe por quê? Nós somos esquisitos pra caramba, nós, seres humanos. Quando você vai comprar um carro, você é criterioso, você é criteriosa. Você entra na agência de automóveis, ou vai lá conversar com aquela pessoa que está anunciando o carro, e você vai ver se aquele carro combina com as tuas expectativas. Se tem esse ou aquele controle. Se for um carro usado, você vai ver se os pneus estão bons. Você vai ver se o documento está em dia. Você vai ver se não tem multa. Você vai ver se é daquela cor que você esperava. Você senta no carro para ver se o banco te acomoda direitinho. Você liga o carro e escuta para ver se o motor não ronca. Nós compramos carro melhor do que escolhemos a pessoa com a qual vamos passar a nossa vida inteira. Quando você vai comprar uma roupa, você pega lá vários tipos de roupa e cores diferentes e vai para aquele cubículo ali e começa a vestir uma combinando com a outra para ver se dá em você, se é certinho teu número, se a cor combina com você, se não está grande demais, se não é pequeno demais, se não está muito apertado, se não está muito largo. Você pode notar que tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente escolhe com mais critério do que, às vezes, a pessoa que a gente vai se relacionar a vida inteira. Vai no supermercado fazer compra. Vai na feira comprar fruta. Você vai escolher aquela banana melhor que você gosta, aquela fruta melhor, aquele abacate que está já... Não, eu não vou comprar esse abacate aqui porque ele está muito molinho. Ele não vai durar a semana toda. Estou falando de princípio do casamento. Mas também não vou comprar esse abacate que está muito verde, porque senão ele não vai prestar nada, não vou poder comer ele. Está verde. São princípios. Porque depois que você compra aquela fruta muito madura e chega no meio da semana e você quer desfrutar daquela fruta, você vai ver que ela está estragada. Aí você vai poder reclamar com Deus, com o pastor, pedir um aconselhamento pastoral. Não, porque isso quem decide é você. Deus não se mete nisso. Muito menos depois. Depois que o negócio está feito, abençoado, esse nó é ruim de desfazer. Bem complicado, né? Aí a gente vê uma porção de coisas aí. Uma dessas coisas, como eu disse, que ia falar de uma, é essa aqui. 2 Coríntios 6, 14. Não vos unais em julgo desigual com os incrédulos? Aí está a profecia. Aí está a profecia. Porque que companheirismo tem a justiça com a injustiça? Porque, vírgula, que companheirismo tem a justiça com a injustiça? Com os incrédulos e crédulos, né? E que comunhão tem a luz com as trevas? O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, que comunhão tem com um noivo reconciliado com Cristo e uma noiva da Assembleia de Deus? Católica, umbandista, budista, ou de nada, nenhuma corrente dessas? Qual é a comunhão que tem aí? Isso está na Bíblia? Olha lá, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Aí a pessoa casou, a mulher é crente e o marido é da macumba. Nada contra a macumba, candomblé, muito respeito até. Estava conversando com um rapaz motorista do carro outro dia, ele estava me explicando que coisa bonita a prática deles lá, bem tremenda, né? Mas para casamento, é legal assim, ele é o motorista e eu sou o passageiro. Eu não estou casado com ele. Porque quando ele for bater o tambor dele lá, ele vai com toda a liberdade, porque ele não é casado comigo. Mas imagina uma esposa aqui e o marido lá. Vai dar certo isso? Não, não tem comunhão, nunca. Não vai ter comunhão. Aí depois, pastor, eu queria falar contigo. O quê? Eu queria uma palavra tua. Que palavra? É que o meu marido... O que tem seu marido? Meu marido,
é incrédulo. E para que você casou com ele? Quem foi que casou? Quem foi que decidiu? Foi você. Não, tudo está predestinado. Não é assim. O que está predestinado é a tua salvação espiritual. O teu viver diário, você pode se salvar ou não salvar. Você pode beber água ou não beber água. Por isso é que você congrega, por ouvir uma informação desse tipo aí. Mas, lamentavelmente, nas religiões não ensinam assim. Ensinam outras coisas, não importa aqui. Mas aqui eu estou te dando um toque, um detalhe. Escolha com critério a pessoa com a qual você vai passar o resto da tua vida. Ok? Não, pastor, e se eu me divorciar? Você que pensa que se livrou dele. Ainda mais se tiver filho. Você que pensa que se livrou dela. Ih! Mulher separada é pior que o diabo. Persegue. Persegue. O homem está sempre errado. E às vezes está mesmo. Né? Estava vendo uma coisa, porque a gente celebra casamento. Aqui tem casais, né? Casal que a gente celebrou. Por exemplo, o Ulisses, né, Ulisses? Celebramos o casamento do Ulisses com a Viviane, mas os dois são daqui. Olha que beleza. Ele toca e ela ajuda lá atrás, na livraria. Que lindo isso. Isso é importante observar. Observar se a esposa é... Não estou dizendo de carro velho, se os pneus estão bons, não. Isso foi só uma comparação que eu fiz. Estou dizendo, observe. Porque aí depois passa, aí briga, aí quer separar. Aí chega para o pastor, porque sempre vai procurar o pastor. E o pastor não aguenta nem os problemas dele. E tem que ouvir coisas que não precisava perguntar para o pastor. Porque está escrito. Mas é que na hora de ouvir, em vez de ouvir, está no Zap Zap. No Facebook. Em vez de ouvir, que dá tempo, enquanto der tempo, graças a Deus por esse tempo antes, né? Aí, o cara chegou lá no pastor e falou, pastor, eu quero me separar, porque, olha, eu não aguento mais, eu já estou doente, estou comendo na rua, estou emagrecendo, estou me sentindo mal, porque, pastor, a minha mulher não cozinha. Aí você conversa com o marido, né? E quando, uma coisa que eu aprendi nesses anos todos de pastorado é que toda história tem dois lados. Diga comigo, dois lados. Quando você ouve uma das partes, você fica agoniado com a outra parte. Mas quando você ouve a outra parte, aí você vai ver que a coisa não era bem daquele jeito. Toda história tem dois lados. Diga para quem está do teu lado aí, toda história tem dois lados. Envolvendo pessoas, claro, dois lados. Nunca critique alguém ouvindo só um lado, você vai errar, abençoado. E o tempo vai te mostrar isso. Isso é um princípio também. Toda história tem dois lados. Aí chega o marido dizendo que quer separar. Ele namorou ela, Roberto, 17 anos. Muito tempo, né? Aí resolveu casar. Aí passou um tempo casado, Léo, aí quis separar. Aí foi procurar o pastor. Pastor, eu quero uma consulta aí com o senhor no escritório pastoral. Sentou lá, pois não, senta aí. Tá. Aí, a minha mulher não cozinha. Eu chego em casa, o fogão está tampado, a pia está limpinha, não tem cheiro nenhum. Passo na casa dos vizinhos, um aroma gostoso, e eu com aquela fome quando eu chego em casa, não tem nem miojo, pastor. A mulher não cozinha. Aí o pastor chama os dois, vai conversar. Aí chega para ela, irmã, é verdade, você não cozinha? A irmã, não, pastor, eu não cozinho. Aí o pastor, você não sabe cozinhar? Não, pastor. A minha mãe não me ensinou, ela me ensinou a estudar, a trabalhar e fazer outras coisas, mas não me ensinou a cozinhar. Irmã, quanto tempo vocês namoraram? Nós namoramos 17 anos. Aí o pastor, quanto tempo foi? Aí o cara, foi 17 anos. Aí o pastor, mas você não sabia que ela não cozinhava? Aí o homem, eu sabia, mas eu esperava que ela mudasse.
Não vai rolar. Não vai rolar. Não vai dar certo. Vai ter que comer quentinha. Vai ter que ter dinheiro para ir para o restaurante, para não sei o quê. Ou seja, a coisa não vai dar certo. São princípios. Diga, princípios. Né? Posso casar? Posso. Posso assumir a minha responsabilidade? Ou vou ter que morar na casa dos pais, de um ou de outro? Porque vai dar problema. Mais dia menos dia, vai. Abençoado, ninguém é obrigado a seguir isso. São palestras, instrução, prática bíblica, para que você viva uma vida de reinado. E depois não diga que o Senhor não te ama ou que a graça não funciona. Ah, porque a graça não funciona porque o princípio está atropelado. Pode esperar. Provérbios 3:9, última parte da palestra aqui hoje, princípios sobre a prosperidade. Né? Diz assim, ó, Provérbios capítulo 3, verso 9. Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de todos os teus frutos. Isso é um princípio, né? Eu não anotei, mas o verso 10 diz assim: e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão. Mas qual é o princípio? Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias. Diga, primícias. Quantos recebem viver uma vida de prosperidade? Qual é o caminho? E eu não estou falando de dinheiro só. Prosperidade bíblica é tudo. Não é milhões no banco e a saúde doentia. Não, prosperidade bíblica é uma vida de bem-estar, você tendo o suficiente para viver a cada dia de acordo com aquilo que você precisa. Quer essa prosperidade? Quando você precisar de um tênis, poder comprar? Não é ter 50 pares de tênis e ser infeliz no matrimônio? Isso não é prosperidade? Como muitos artistas por aí que a gente vê. Tem dinheiro pra caramba, mas não são felizes. A prosperidade bíblica, ela é completa. Quer essa prosperidade? Quantos recebem? Olha aí, ó. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus frutos. Ponto. E depois você leia lá o verso 10, que diz assim: se encherão os teus celeiros abundantemente. Ou seja, você vai ter manifestada a prosperidade para o teu dia a dia, para o teu momento, tranquilo. Eu não tenho plano de saúde, sabia? Mas como homem bíblico, eu tenho que honrar minha casa. Então, se não dá para pagar para todo mundo, para quem é que eu vou pagar? Para minha família. Você recebe essa palavra? Mas aí eu não fico doente. Como é que se chama isso? Prosperidade. Quantos recebem? E se eu ficar doente, não é nada que vai me tirar de cena. Você está me entendendo, abençoado? Por causa dessa honradez com os assuntos do Senhor. Se você não observa princípios, depois você não pode reclamar do resultado. Quer que tua vida tenha resultado diferente, fazendo a mesma coisa? O marido chega e está vendo novela. Por sinal, está boa a novela. A novela está boa. Eu não sei o que vai dar, hein? O que você acha que vai dar aquilo lá, hein? Pô, o cara é. Mas também é difícil. Aquela mulher ficar dando em cima dele daquele jeito, não dá. É difícil suportar aquilo, né? Mas aí o marido chega cansado do trabalho e você está lá, vendo novela. Não se tomou banho, não se arrumou, não se penteou, o cheiro não mudou, a aparência nada. O sujeito chega em casa, você não levanta nem para dar uma boa noite, um carinho, nem nada. E você depois diz: pastor, é que meu marido não me procura. Ah, se eu fosse ele, eu fugia de você. São princípios. Diga, princípios. Aí o homem em casa, já viu como é que é o homem quando está namorando? Ele bota perfume, ele compra sapato novo, ele corta o cabelo,
academia, fica malhadão. Tal. Deixa casar para ver. Aí casou. Aí daqui a pouco a barriga cresce, porque vai crescer. A barriga vai crescer. Você vai parar de crescer, porque a gravidade vai puxar para baixo. E se você pegar essa folha aqui, pega uma folha e estica ela assim, ela fica fininha, né? Depois empurra ela para baixo para você ver como é que dá logo uma barriga. Até a folha do papel dá uma barriga, imagina você. Aí o cara era aquela foto bonita pra caramba, levava no cinema, meu amor, pra cá e pra lá. Aí depois casa. Aí chega em casa, pega o sapato. Meu amor, eu vou jogar bola. Que hora que você volta? Não sei. Pss, desaparece. Aí quando volta, com aquele fedor, não toma nem banho, vai deitar cheio de cerveja, aquela coisa, aquele pé sujo, todo suado, não sei o que. Acaba, abençoado. Rapidão. Rapidão. São princípios que não podem ser... Bota um perfume, penteia. Dá um jeito nisso aí. Não há nada que não possa ser melhorado. Dá uma penteada e procura arrumar a lataria. Dá uma reformada e vai buscando uma forma. Né? O Senhor nos criou para ser felizes, para sermos prósperos. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Como é que você quer ter vida em abundância se não respeita os princípios? O último verso, né? Eu acho que é o último. 1 aos Coríntios 16, verso 2. Olha o princípio. Domingo é o primeiro dia da semana. Cada primeiro dia da semana, cada um de vós separe algo, segundo tiver prosperado. Diga, é um princípio. Mas aí a pessoa quer que o anjo ajude, colabore e tal, mas não semeia. Não, eu estou esperando receber um aumento, aí eu vou semear. Abençoado, semeie, comece. Diga, comece. Tem que começar com os princípios respeitados, para que você possa ser... Sabe o que está escrito? Se você for fiel naquilo que você tem, você vai ser posto sobre o superior. Se você é fiel naquilo que você tem hoje, você vai ser colocado sobre a abundância. Mas se você não é fiel no que você tem hoje, você jamais vai sair daí e não pode reclamar. Aí canta igual a Gabriela, né? Já viu? Eu nasci assim, eu sou assim. Porque pau que nasce torto, morre torto. Esse é um ditado aí. Então eu queria ficar por aqui. São leis espirituais, princípios que todo mundo aí fora, diga lá fora, desobedece. E eu recebo que aqui dentro, diga aqui dentro, observamos. Vamos falhar? Vamos. Nós fomos criados para falhar. Deus é estranho pra caramba, né? Ele faz a gente assim, com essa carne que é uma porcaria, aí coloca uma palavra tão excelente e diz que nós temos que observar princípios. E ainda diz, se não observar princípio, vai se ferrar. Desculpem o termo atual, mas é o que vai acontecer mesmo, né? Mas sabe o que ele disse também? Mesmo quando você for infiel, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Um aplauso ao Senhor, porque Ele nunca vai te abandonar. Glória a Deus. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.